primeiras impressões do livro Ikigai de Ken Moji. O subtítulo do livro é Os 5 Passos para Encontrar Seu Propósito de Vida e Ser Mais Feliz, da editora Astral Cultural. Um ponto importante, essa editora colocou todos os nomes japoneses da maneira ocidental. Primeiro nome, o sobrenome, o nome da família. Que, para quem conhece a cultura japonesa e de muitos países asiáticos, é o contrário. Então, ao longo do livro, todos os nomes de japoneses vão estar assim. Um segundo ponto, esse subtítulo é apenas na versão brasileira, porque na versão original, a tradução livre da versão original seria um pequeno livro sobre Ikigai. Esse livro foi traduzido por Regiane Winarski. E aí temos um problema que é em relação a por que esse subtítulo meio que não ficou muito bom. Por causa que não é realmente para achar seu propósito. O Moji, ele é um psicólogo e um neurocientista. Eu não sei se ele realmente é psicólogo. Eu sei que ele fez um pós-doutorado de psicologia na Inglaterra. Então, por isso que eu estou supondo que ele seja um psicólogo. Só que o ponto importante é, o foco desse livro aqui, do autor, é literalmente demonstrar a vida dos japoneses. Tentar explicar por que os japoneses pensam do jeito que pensam, agem do jeito que agem, tem toda a imagem de perfeição deles. O Ikigai, no caso, que ele vai falar que quer dizer o quê? Ik é vida, ou viver, se não me engano é viver, e o Gai é razão, então é razão de viver. Sendo que ao longo do livro ele sempre vai usar essa palavra para poder mostrar como o tema que ele está trabalhando naquele capítulo, que são 5 passos, como é falado, mas tem 10 capítulos. Não é que todos os 10 capítulos seja um para cada tema e depois ele vai mostrando como é que se conecta. Não. Ele pode até se focar num capítulo, mas ele não vai realmente parar ali. Ele vai fazer o quê? Ele vai, primeiramente, começar os capítulos com alguma coisa temática, sempre envolvendo os japoneses, e depois que começar essa questão temática, ele vai tentar trabalhar com um dos 5 passos. Aí eu vou ler aqui os 5 passos e depois eu trago as próximas análises sobre as outras análises que eu fiz nos outros vídeos. Os 5 passos são: o primeiro, começar pequeno; o segundo, libertar-se; o terceiro, harmonia e sustentabilidade; o quarto, alegria das pequenas coisas; e o quinto, estar no aqui e agora. Como eu falei, são 10 capítulos. Só que ele ainda tem um capítulo chamado O Recado para o Leitor e uma conclusão. Então, se a gente for usar a maneira como está estruturado, são 12 capítulos. Só que esses dois, que é a primeira parte, que é o recado para o leitor, e a última, que é a conclusão, eles são muito curtinhos. Então, por isso que eles não são tratados como capítulos em si. É um livro bom? É. Se você tirar 100 páginas dele, o livro tem 223 páginas. Se você tirar 100 páginas deles, a ideia do livro não se perde, por causa que ele contextualiza muito. Ele dá muitas vezes alguma história sobre algum japonês, alguma personalidade japonesa ou alguma coisa na cultura japonesa que usa o Ikigai. E são várias histórias. Eu até tá pensando em numerar, mas só que tem muita história aqui pequenininha. Que tem as histórias grandes, quando ele tem um capítulo praticamente inteiro, que metade do capítulo é só falando de sumô e sobre a dedicação dos lutadores de sumô para aquele esporte. Mas só que se você tirar metade do que ele está falando ali, a mensagem dele funciona também. Então tem muito disso, de coisas inteiras. Você pode tirar uma parte e continua fazendo sentido. Isso eu não vou falar que é um defeito dele, mas o que muito parece nesse livro é ele tentando ensinar para os leitores ocidentais, porque parece que esse livro aqui foi feito em inglês, o que é o Ikigai e como é que isso ajuda na sua vida.
Mesmo que às vezes não. Ele parece mais estar fazendo propaganda de como é bom ser um japonês. Ele põe várias vezes. Ele nunca compara realmente. Na verdade, a única vez que ele compara o japonês com outro povo na forma de viver é quando ele fala sobre como o Ikigai pode levar uma vida mais longa. Por causa que quando você acha o propósito da sua vida, você literalmente não tem tanta preocupação para que pode te levar à morte. Tanto que ele coloca isso, que uma faculdade lá japonesa entrevistou 50 mil pessoas, eu não sei agora, não lembro agora quanto tempo que eles fizeram essa pesquisa. Só que durante essa pesquisa perceberam que todo mundo que já tinha encontrado o Ikigai, ele literalmente não está, todo mundo que tinha encontrado tinha uma vida mais feliz, uma vida mais saudável. E as pessoas que não tinham encontrado, não, era totalmente o oposto. A vida parece que está caindo aos pedaços. Então é algo que o autor coloca que é legal de se ver. É um texto, um trabalho que, para você refletir na sua vida, refletir no que está nos problemas do dia a dia, é muito bom. Eu vou colocar assim. O livro em si, ele não é um livro que eu vou falar assim, difícil de ler. Eu acho que eu nunca tinha pensado em colocar esse termo nos outros 3 vídeos que eu coloquei. Esse livro não é um livro difícil de ler. É um livro até muito simples de ler. Só que ele é um livro que tem alguns momentos que cansa por causa de todo esse negócio do Japão. Se você não quer ficar ouvindo alguém falar elogiando só um país, a cultura de um país que não é o seu, cansa. Por causa que ele fala muita coisa do Japão, só que as críticas sobre o estilo de vida japonês ele não faz. E se você conhece algumas as histórias de crise, história de guerra, história de qualquer assim das atitudes japonesas, são histórias que você poderia criticar. Como ele não entra em detalhe nada disso, fica assim, cara, você está falando muito bem do Japão, mas também faz coisa negativa. Ele fala muito, como eu tô falando, ele elogia muito o Japão, enquanto criticar os problemas reais, ele não faz. E isso é um problema, porque quando você elogia muito algo e você nunca trabalha o ruim, você simplesmente só está fazendo propaganda, não está fazendo algo bom. Por exemplo, ele vai e tem um capítulo que ele coloca sobre a questão do Zen budista. Porque ele tinha que falar sobre a pessoa, a questão da meditação, de libertar-se e tal. Ok, muito bom. Só que aí quando ele vai falar, só que ele não fala assim, não elogia muito o Zen budista, ele simplesmente vai e trabalha sobre isso. Só por causa da ideia budista de libertar-se. Só que aí, quando ele vai falar um capítulo falando sobre o shindoísmo, que é a religião nacional do Japão, ele me pega e chega a ser irônico. Ele me pega e faz o quê? Ele me pega e literalmente elogia como se estivesse fazendo uma propaganda sobre essa religião. E quando ele chegou a essa parte, ele tava falando normal, só que ele começou a explicar a religião, elogiar a religião. No final, ele chegou a comparar a religião com o cristianismo, que é o que? É a principal religião do nosso mundo. Só que eu falei assim, peraí. Não é só porque é a principal religião do nosso mundo. É porque, como é um livro que foi feito inicialmente em inglês, pelo que parece, é para literalmente ir para a pessoa que fala inglês, que geralmente muitos falam inglês, são cristãos. Aí você fica assim, peraí, então ele está querendo fazer então é que parecia uma propaganda sobre o shindoísmo. Ele queria comparar os dois juntos, por quê? Por causa que é uma religião local com uma religião internacional. E assim, quando ele estava fazendo isso, eu fiquei até assim, peraí, parecia na forma como ele escreve, é isso que eu estou querendo dizer, uma propaganda sobre o shindoísmo. Não é que ele estava.
ao mesmo tempo que ele está tentando igualar e está tentando mostrar que o shindoísmo é uma religião muito boa de se ter. E isso ok, que ele ainda a única parte que ele tenta fazer assim, sair dessa ideia de que ele está tentando fazer isso aqui se tornar uma coisa importante, é falar assim, não, gente, todas as religiões, elas são, né, ele fala que não são boas, só que essa religião, ela não faz com que você tenha uma vida secular melhor, ela não é boa. Que até aí tudo bem, se a religião não te faz refletir na sua vida secular, realmente ela não vai ser interessante de se ter. Mas até esse ponto, era muito mais propaganda do que qualquer outra coisa. E assim, mas tirando isso, o livro ele é um livro muito bem feito. Aí eu tenho alguns pontos que eu vou colocar aqui, que é, primeiro, ao final de cada capítulo, ele tem uma frase final, assim, geralmente tem alguns pontos finais, só que ele tem os desenhinhos. Esses desenhos, geralmente, essas artes aqui, que eu não sei quem fez, se está no livro original ou se foi dessa edição, porque eu não peguei a edição em inglês, sempre vai estar relacionado ao tema do capítulo. Ou seja, o primeiro capítulo ele fala sobre um chefe de sushi que é um chefe mais antigo de sushi do mundo. Ele, quando o livro foi feito, ele tinha 92 anos. Atualmente ele tem 99, esse chefe de sushi, ou seja, é um cara que ainda está vivo e ele é famoso porque que ele, não sei se ele ainda tem, ele tinha estrela Michelin quando o cara tinha ido no, ele fala sobre esse chefe. E ele no o desenho o quê? O negócio de sushi. Toda vez que ele está falando sobre algo, ele sempre vai trazer uma arte refletindo o tema. Às vezes, no sumo, às vezes os capítulos têm muito tema de dentro, muita historinha que ele vai tentar trazer ali a ideia do Ikigai. E às vezes, assim, como eu falei, é muita história, muito personagemzinho que quando você vai ver, não é necessário estar ali. Quando ele explica o nome do Japão, por causa que ele queria explicar por que o japonês gosta de acordar cedo, ele não precisava ter explicado a história toda, porque ele fica trazendo depois isso. Uma coisa que eu gosto que ele faz é, quando ele fala sobre um tema, sobre uma pessoa, e no capítulo anterior ou no capítulo seguinte, ele quer usar isso como exemplo, ele relembra a gente, ó, isso aqui é da história do primeiro capítulo, isso aqui é da história do segundo capítulo. Porque tem hora que você não vai lembrar, porque os nomes estão em japonês. Então você pode às vezes esquecer. Não é que você vai juntar os nomes iguais e tal. Não, é porque você não vai gravar os nomes certinho toda hora. Aí temos um último ponto que eu quero falar diferente dos outros 3 livros que eu já tinha feito minhas primeiras impressões, esse daqui é um livro muito de autoajuda, podemos dizer isso. Não é um livro de história e tal. Então, ele é um livro que eu tenho que fazer uma análise um pouco maior por causa de ser um livro de autoajuda. Eu não vou ficar lendo os temas aqui, porque se eu tentasse ficar lendo, eu teria que ler muita parte. E eu não sei se pode ficar se no Brasil ler parte de livro pode ser considerado como copyright. Aí eu não quero ter esse problema para minha vida. Só que, como eu faço geralmente, agora eu vou ler os capítulos, os títulos dos capítulos, e se tiver qualquer coisa que eu tenha que falar sobre cada capítulo de memória, eu vou falar. A capa, eu não vou entrar em detalhes em relação à capa, porque isso aqui é uma foto que passou para um banco de imagens e foi pego e só foi colocado. Ela é minimalista, só com a flor de cerejeira nessas laterais aqui, de cima e na capa embaixo. Então não tem nada de tão especial na capa. Esses kanjis aqui, kanji não. Isso aqui é katanata? Não, esse é kanji. É kanji sim. Esses kanji aqui, eles falam a Ikigai. Não sei se é dessa maneira aqui, mas é Ikigai. Os capítulos. Começando com um recado para o leitor. Os 5 passos para o Ikigai, que eu já li.
Primeiro capítulo. O que é Ikigai? Eu já informei mais ou menos que é razão de viver. Segundo, seu motivo para levantar de manhã, que é quando ele explica que acordar de manhã é bom para a pessoa, é bom para, não vou falar para a alma da pessoa, mas como ele é um neurocientista, seu cérebro está mais ativo de manhã. E além disso, dar bom dia, ter uma vida mais saudável, você busca isso de fazer as coisas de manhã, por causa que o seu dia parece que melhora muito. Terceiro, Kotawari e os benefícios de pensar pequeno. Kotawari, os benefícios de pensar pequeno é o que? É uma palavra japonesa que, segundo ele, não tem tradução para o inglês, então provavelmente não tem tradução para o português também. Não, como é um livro, por isso que eu falo que é uma tradução do inglês. E por não ter uma tradução, ele não ter colocado uma tradução, eu chamei isso de quê? Ele fala que os benefícios de pensar pequeno, mas eu chamaria de concentração, por causa que literalmente você é concentração ou foco em quê? No seu hobby. Ele coloca a ideia dos japoneses em relação a quando eles gostam de alguma coisa, tipo as Olimpíadas de 2024, em que falavam sobre se o japonês ele tiver capoeira, ele vai ser o melhor. E realmente eles são muito bons em capoeira, tem capoeira lá no Japão. Por quê? Quando eles gostam de alguma coisa, eles se dedicam àquilo ali. E eles dedicam corpo e alma àquilo. E eles buscam entender nos mínimos detalhes o que eles gostam. E o Kotawari é isso. É você literalmente se focar, você pensar nos detalhes do que você está fazendo. Em vez de começar pensando no todo, não, eu tenho que pensar em tudo. Não, você pode pensar no todo, mas depois você tem que focar nos pequenos detalhes, porque é nos pequenos detalhes que você consegue achar uma perfeição. Tanto que ele fala que no Japão existe muito nível de perfeição, então é isso que ele está tentando trabalhar no Kotawari. Essa ideia de a perfeição japonesa pensando pequeno no tudo que está fazendo. Quarto, a beleza sensorial do Ikigai. Esse capítulo aqui é um capítulo que, para quem não conhece o idioma japonês, fica confuso. Mas ele mostrando que no Japão, quando as pessoas eles estão falando, eles usam muitas onomatopeias. Aí por isso que eu falo que você tem que saber um pouco da ideia do japonês, da mentalidade, de como eles falam e tal, da forma formal. E assim como tem a forma formal de se falar em todos os idiomas, tem uma forma que é a forma vulgar, a forma popular de falar. Não estou usando vulgar como uma coisa ofensiva, estou usando como se fosse a ideia no passado o pessoal falava que tem o latim. O latim não era a língua, o latim em si não era a forma que os romanos falavam, não escreviam, não era a forma que o latim era usado. Tinha a vulga latina, que é o que? A forma popular de falar, que cada local vai ter. Então, você tem uma região em que, no Brasil, o português oficial e tem um português que é falado no Rio, de São Paulo, com o seu sotaque, no sul com o seu sotaque, no centro-oeste com o seu sotaque, no norte com o seu sotaque, no oeste com o seu sotaque. Cada região tem a forma de falar. E é isso que ele está falando, a beleza sensorial do Ikigai, que é trabalhado no japonês ao longo do tempo. Que também volta para as questões que ele fala de pensar pequeno, de como é que é pensar pequeno, começar pequeno. E tem assim, só que aí tem um ponto. Nesse capítulo também ele vai falar sobre a questão de libertar. Por quê? Que aí ele traz a questão do zen budista e mostrando que às vezes quando a gente fica muito preso a algo, tentando focar nesse algo para tentar achar, como eu falei, a perfeição, nós perdemos o nosso senso de eu. Então você tem que se libertar de todas essas ideias que te prendem para você conseguir achar beleza na vida. Você, em vez de você usar palavras muito grandes para poder falar sobre algo, você acha as palavras pequenas. Como eu falei, eles usam muito onomatopeia para poder explicar as coisas, porque ao invés de tentar achar uma coisa grandiosa, eles usam coisas pequenas, porque é muito mais prático e muito mais saudável. Quinto, fluxo e criatividade. Ele fala sobre a questão dos japoneses sobre as obras de filme japonês, sobre a questão do trabalho japonês, deles buscarem a perfeição no que eles fazem, no sentido de se eles adotam algo,
de outra cultura, eles vão trabalhar para poder conseguir não só entender, mas ter a criatividade de trabalhar, de viver isso. Essa é a questão do fluxo. É uma das poucas coisas que ele traz que não é puramente japonês. É quando você literalmente vive a sua vida. Você, enquanto está trabalhando, se aquilo fosse o Ikigai, se você tem o seu Ikigai, achar ele, e você está trabalhando, o mundo pode estar pegando fogo ao seu redor. Você vai estar focado no seu trabalho. É aquela questão, foco nos estudos, mas você não consegue. Mas tem pessoa que consegue estudar 2 horas e estudar muito, muito bem. Por quê? Por causa que, no caso, o fluxo da pessoa para o que ela está fazendo é muito bom. 6. Ikigai e sustentabilidade. É a questão lá, se você já viu alguma coisa japonesa, que eles são muito ligados à natureza. 7. Encontrando seu objetivo de vida. Seu objetivo na vida. Isso daqui ele poderia fazer mais perguntas. Tanto que ele acho que só tem 3 ou 4 perguntas no texto todo. Isso daqui é literalmente a única parte que realmente vai unir com a questão dos propósitos. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas tem isso. 8. O que não mata fortalece. É a questão de que às vezes o que parece uma tragédia você pode trabalhar. Tanto que aqui ele vai trazer muita questão do japonês ser um povo que está sempre vivendo tragédia de terremoto, de tsunami, e mesmo assim continuar buscando trabalhar, buscar viver naquele local. Então tem muito disso, é você não desistir mesmo que tudo pareça que está caindo aos pedaços. 9. Ikigai e felicidade. Esse capítulo meio que trabalha tudo que ele já tinha comentado, que você simplesmente, ao achar o Ikigai, você meio que acha a sua felicidade. E nesse capítulo que ele tem a questão de falar do shintoísmo. Por quê? Do shintoísmo e cristianismo, porque a crítica que ele faz no cristianismo é, em vez de as pessoas buscarem a felicidade no além, elas deveriam buscar a felicidade na vida presente. Então é isso que ele está querendo mostrar, que se você busca a felicidade agora, é simplesmente melhor. O 10. Aceite-se como é. Esse capítulo é muito dedicado ao 5º passo, que é estar no aqui e agora. Você entender que a vida, se você ficar tentando pensar no futuro ou tentar ficar pensando no passado, você não vai viver. Você tem que parar tudo e pensar no aqui e agora. Então é um capítulo muito bom. Um ponto importante, quando eu falo a questão do capítulo 7, que eu pulei, meio que eu pulei ele, eu pulei ele, que eu não lembro muito bem sobre ele. Não é que esse encontrar seu objetivo de vida, literalmente, encontrar seu Ikigai. É você ver o que te interessa, é ver o que você gosta, é ver o que, mesmo que você tem um ponto importante, que lembrando desse capítulo, eu percebi que eu não falei. Ele fala muito sobre pessoas que ganharam muito, que vivem uma vida feliz, que vivem uma vida lucrativa por trabalhar, terem achado o Ikigai, que a vida da pessoa é muito boa. Porém, ele fala, você não deve pensar no Ikigai como alguma coisa que vai te dar muito dinheiro. Se você foca nisso, você já não tem o Ikigai. O Ikigai tem que ser alguma coisa que te satisfaça, que te motive a viver, não que vai te dar dinheiro. Você não pode, eu quero Ikigai para poder ganhar muito dinheiro. Não, então você não está querendo Ikigai, você está querendo dinheiro. Você tem que pensar em alguma coisa assim, o que eu gosto de fazer, mesmo que seja apenas para hobby. Eu tenho... tipo assim, é um músico que mesmo sendo um músico tem um trabalho normal. Se você tem algo que você gosta muito, mesmo que isso não te dê lucro, mas te satisfaça, isso é o seu Ikigai. É isso que você tem que pensar na hora de buscar ele. É se dedicar a isso. E o último é encontre seu próprio, a conclusão tem um título de Encontre seu próprio Ikigai, que é quando o autor ele traz de volta a questão dos 5 passos e faz algumas perguntas. Deixa eu ver quantas perguntas ele faz. Ele faz as seguintes perguntas. Você tem alguma revelação que ajudaria a resolver os problemas da vida? Agora que está mais inclinado a experimentar as coisas, dando pequenos passos, ao mesmo tempo em que não busca necessariamente recompensas externas,
Você agora veria a ligação crucial entre a harmonia e a sustentabilidade? Você sente que ficaria mais tranquilo com as particularidades que fazem parte de você, ao mesmo tempo em que fica mais tolerante com as idiosincrasias de outras pessoas? Agora que você tem mais chance de conseguir encontrar prazer nas pequenas, agora você tem mais chance de conseguir prazer encontrar, desculpe. Agora você tem mais chance de conseguir encontrar prazer nas pequenas coisas. Então, é isso que ele vai trazer, ele vai mostrar essa questão. Aí você tem uma outra partezinha aqui pequena, mas eu não vou ler porque eu não sei se isso pode dar problema. Só que então, a última coisa que eu vou falar é, ele fala muito sobre a questão japonesa e só no finalzinho, só na conclusão ele coloca que mesmo que o Ikigai seja um termo japonês, pode existir termos parecidos em outras culturas que tenham o mesmo significado. É, a ajudar as pessoas a achar um propósito de vida. Então, é um livro, como eu falei, é um livro muito bom e que é um livro que não sei se eu vou ler de novo, mas é bem interessante. Então acaba aqui.